chegando no espaço do nosso convidado. Olha que graça. Oi, pessoal, mais um programa do E Tá Tudo Certo, e hoje um convidado muito especial, uma pessoa que eu já conheço, admiro muito o trabalho, e vou fazer um monte de perguntas, porque hoje o que a gente vai falar é um assunto que eu não conheço. Quem tá comigo hoje é o Leandro Reck. Opa! Olá, pessoal, olá, Cibele, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela participação, né, com a gente. E vamos que vamos. Bom, né? que você lembrou. Pessoal, inscrevam-se no canal, dê o joinha, isso impulsiona o nosso trabalho e é muito bem-vindo. Opa, muito bom. Nós vamos conversar hoje sobre, vou mostrar para vocês o livro, Biometafísica Facial e a bioconexão? a bioconexão. Quero começar pela bioconexão. Vamos que vamos. Como sobrevivem, como se reproduzem, o que é? O que é isso? O que é isso? Que loucura é essa, né? Bom, muito bem. A bioconexão, na verdade, é um método que eu desenvolvi, vamos pôr entre aspas, Sim. porque ninguém desenvolve nada, porque tudo já existe. Mas a gente né? sobrecria de uma forma particular, né? Isso. Então, só que como que ela surgiu? De acordo com toda a minha experiência clínica. Tá. Porque eu comecei muito cedo, né? Então, eu dou palestra e curso desde os meus 20 anos. Hoje Sobre? várias coisas, Sim, né? sim. Quando você começou com o quê? Na verdade, antigamente, o meu início era mais sobre alquimia sexual taoísta. Isso Olha, foi que o que eu interessante. mais dei curso no passado, né? Que é essa parte do... Porque, veja bem, a minha linha, ela vem dos 5 caminhos taoísta, né? E a minha primeira escola vem do... Eles chamam Shan, que é o caminho da montanha. Então, o que é o caminho da montanha? O caminho da montanha, para eles, é tudo que é de cultivo interno. A bioconexão, na realidade, é um cultivo interno total, porque é uma reconexão de você com você mesmo. Então a bioconexão não é com uma esfera superior, com mentores, nada disso. É uma reconexão com o in-self, Com o seu eu superior, porque, na verdade, nós não precisamos de conexão nenhuma com nada externo. Você é a criação manifesta, você não precisa de intermediário. Então a bioconexão é exatamente isso. Eu me emancipo de intermediários porque eu abro uma conexão tão forte com a minha essência que não tem mais necessidade disso. A verdade está aqui dentro. Na verdade, a gente fala, né, que a criação manifesta, mas hoje é até comprovado que você é parte total do universo, e você está enviando memórias não, informação, está tendo uma troca de informação com o universo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Você é o seu universo, né? E exatamente, isso aqui é um universo, isso aqui é um universo. E esse universo está conectado com esse macrocosmo, esse micro. Né? Micro, entre aspas, né? Porque se você olhar para o macro, ele também de alguma forma pode ser micro. Sim, sim. Tudo é uma questão relativa ao quê? Ao ponto zero. Ao ponto de vista, vamos pôr assim. Né? Ao ponto zero, exatamente. Então a bioconexão é exatamente isso, é um caminho interior. Por isso que eu não gosto nem de chamar de uma terapia, porque não é bem uma terapia, é um treinamento para você se emancipar de tudo. Porque quando você se conecta, você não precisa de métodos. Aqui, eu vou imaginar o corpo como um caldeirão. Tá. É bem uma visão taoísta isso, né, do caldeirão. Isso, tem o caldeirão taoísta, exatamente, que está lá no Ming Men. Mas muito bem, mas vamos imaginar o corpo como um caldeirão. A química que é produzida aqui dentro é infinita. Em 1 minuto está tendo uma produção de química aqui que tá tendo uma, como que eu vou dizer? Uma mistura de milhões e milhões de substâncias. Sim. De acordo com o que é o movimento, de acordo com o que eu falo, de acordo com o que você sente, né? Nos neurotransmissores. Exato, então você está o tempo inteiro, você é um caldeirão produzindo alquimia, você é uma alquimia viva. Agora, quando você entende isso, como funciona essa alquimia, o que você tem que fazer? Parar de usar ela contra você, que é o que o ser humano foi condicionado, sim, e usar ela a favor de si mesmo. Né? Só que para isso, de novo, eu vou cair no que eu sempre falo, que o povo já está cansado de escutar. Tem que se libertar de tudo que você aprendeu.
Crenças limitantes. Não só limitantes, porque o que hoje não é limitante, amanhã pode ser. É verdade. Então, quando você assume alguma verdade, exatamente. você abre mão de todo o resto que não seja aquilo, né? Perfeito. Ela passa a ser limitante a partir do momento que você pega uma verdade como verdade. Como verdade, né? Então, e você vê quantas verdades vocês já não tiveram, né? Que depois mudou. Você fala, meu Deus, nossa, como eu lutava por aquela verdade no fim. Hoje muito, não é mais. muito. Né? Até pela idade, né? Conforme você vai experienciando, porque uma coisa é você imaginar como funciona. Quando você está passando por aquilo, é outra completamente diferente. Exatamente. E outra, você falou um termo importante, né? Imaginar. O ser humano, ele foi condicionado não, ele vive 99% da sua estadia nesse plano no mundo da imaginação, e não no mundo do fato. Né? Como assim? É verdade isso, né? Lógico. A maioria das coisas assim, às vezes o problema é bem maior quando você está passando por ele, você fala, nossa, nem é tudo isso. No fim não é nada. A partir do momento que você toma uma decisão, você vê que não era nada. Não era nada. Mas enquanto você não toma uma decisão, porque você está escravo da sua imaginação, aquilo é um grande problemão. Sim. Né? Então o ser humano, ele vive no mundo da imaginação. Ele não está no mundo do fato. E o fato, na verdade, veja bem, porque a imaginação, ela é fruto do seu passado. Né? De coisas que você já tem dentro de você. Exatamente, das suas experiências. Né? E o fato é o que está acontecendo agora. É fato que eu estou conversando com a Cibele. É fato que tem pessoas assistindo agora. É fato que... ainda não é fato, mas pode ser que outras pessoas assistam depois. Mas isso já não é mais fato, isso já é imaginação. Então se eu ficar, tomara que tenha 1 milhão de pessoas, aí eu vou lá, teve frustração em função de imaginação. Mas quando você está no fato... expectativa, né? Isso, o momento é o fato. Então é aqui que você tem que estar. Né? E não é o que acontece. Porque o medo é imaginação. A raiva, você reage por imaginação. Todo sentimento, no fim, é fruto da sua imaginação. Até a raiva que você sente... Sim, porque você sente raiva em função do quê? Porque a gente não pode ficar preso no termo raiva, de ver a pessoa já explodindo. Para ela explodir, tem que acontecer algo. Mas e se aconteceu algo? Então, mas por que você reagiu? Toda reação porque você tinha uma outra expectativa de ação. Pronto. Então, sempre você está em função do passado. Né? Agora é lógico, no momento que eu reagir com a raiva, algo vai acontecer de fato no presente. Sim. Esse fato do presente pode gerar um problemão ou não. Né? Depende de como essa raiva vai ser exteriorizada. Né? Mas só por ser exteriorizada ou guardada, já está gerando, já está mexendo no seu caldeirão, na sua alquimia. Já mexeu em tudo, né? Em tudo. Exatamente. Então a bioconexão, ela é um processo de interiorização. E o que ele diferencia muito de todas as técnicas? É isso, essa é a minha pergunta, você nem deixou. Olha lá, estou me antecipando. É isso aí. Então, o que diferencia? Vamos dizer, quando a gente fala em biometafísica facial, por exemplo, eu olho para você e eu falo de você. Sim. Então, ou seja, eu estou te diagnosticando, passando informações exatamente em função de um conhecimento meu adquirido. Tudo que você escutou veio de mim. Sim. Da minha verdade. Pronto. Todas as terapias, todas as técnicas que existem dependem da verdade de alguém. A bioconexão não. A bioconexão, o terapeuta, eu não gosto de chamar terapeuta, mas a pessoa que está te conduzindo, ela não pode te sugestionar e não pode te... Ela só conduz. Ela só conduz. Ela, vamos dizer, é como se fosse uma criança na fase do porquê. Mas por que isso aconteceu? O que isso gerou? Como que isso foi? Pergunta para sua supra o que isso gera no seu momento atual. Pergunta para sua supra onde isso aconteceu. Pergunta, sempre te treinando a perguntar para você. Então ela não te dá resposta. Eu não te dou resposta nenhuma. Vai vir tudo aí de dentro. Entendi. Porque ninguém melhor do que você sabe das suas dores. É verdade. Por que eu preciso de alguém para falar o que eles acham que é a minha dor? Porque o que eles acham é de acordo com o que ele estudou. Isso Será é uma coisa que eu aprendi, por exemplo, na fisioterapia. Porque como você falou, a gente estuda as doenças, a manifestação da doença. Mas quando chega o paciente, eu preciso ouvir como é a dor dele.
Senão eu já fico adivinhando o que é que está acontecendo com ele. E só ele sabe como dói, quanto dói, onde dói e quando dói. Exatamente. Né? Você está falando isso, estou lembrando de um aluno meu que era médico, que ele falou, eu aprendi na faculdade que os olhos não doem. Então quando as pessoas vinham para mim e falavam que o olho está doendo, eu falava, é impossível. Só que aí eu passei por um processo e meu olho doía demais. Então eu entendi, opa, aquele conceito está errado. O olho dói, sim. Né? Então, estou falando, sim, às vezes você fica escravo de um conhecimento. De um conhecimento, Porque é dito como científico, como se científico ou não científico tivesse alguma diferença, e não tem. Porque é só você olhar quanta coisa da ciência, quanta não, todas mudaram. Só você... Muito! Você falou de dor, antigamente se fazia cirurgia intrauterina sem anestesiar o feto, porque como ele ainda não estava com a inervação pronta... Achava que não sentia. E hoje eles já estão vendo que o feto sente. Então a ciência também está em mutação. Então, parem com essa mania de qual é o cunho científico, porque não existe verdade nesse mundo. Não existe. Né? Então você só está numa escravidão de algo que vai mudar. E vai mudar. Vai mudar, tudo muda, o entendimento vai mudando, a nossa capacidade intelectual vai se expandindo e a gente vai adquirindo mais coisas, né? Sim, e aí vem o ponto. Eu tenho que adquirir, mas não se prender. Porque quando você se prende, você vai para o mundo da imaginação. Você sai do mundo do fato. Né? Você não vive mais... Você gera expectativa. Isso. A expectativa é o que vai acontecer. Você fica preso o que pode acontecer no futuro. Eu quero que aconteça. Mas em fruto, você viu, você está na linha. Tudo bem que nós sempre vamos estar na linha de tempo. Sim, o tempo, sim. muitos falam que não, mas existe sim. O tempo ele é o maior presente da vida. Porque sem o tempo, você não falaria... Você não teria as habilidades que você tem, você não saberia dirigir. Tudo para você adquirir depende do tempo. Do tempo, tem... Tudo. Tá? Então, é dependente, né? Agora a questão é, como eu estou usando o meu tempo? E aí vem de novo a imaginação. Se eu estou no mundo da imaginação, às vezes eu estou com tanto medo que me impede de agir. Sim. E aí os antigos falavam muito, né? Para existir vida... precisa existir movimento. Onde existe movimento, existe transformação. Onde existe transformação, vem uma transmutação. Agora, as pessoas estão com movimento só mental. Só que o movimento mental, ele é espiritual, ele é ideia. Por que o espírito está no corpo? Porque ele consegue pegar aquela ideia através do movimento. Na manifestação física do corpo, ele age. Exatamente. Então, o espírito habita um corpo. Que depende de uma energia para dar esse movimento, mas depende do corpo para transformar aquela ideia em matéria. Então, enquanto você está nesse ciclo, né, para existir vida, existe movimento. Se você parar o movimento, se ficar no movimento mental, já não existe mais vida, você entra em depressão. E depressão é falta de vontade. E não existe efetuação daquilo, vai ficar tudo no mundo mental, e isso acontece com muitas pessoas. Com a maioria. Que fica muito no mental. Achando que eu vou fazer pensamentos positivos e vai mudar minha vida. Não vai mudar a sua vida. Porque não adianta eu pensar positivamente, ficar com palavras bonitas, não resolve nada. Nada. Eu preciso que esse pensamento esteja alinhado com energia para o movimento. Para ação. Exatamente. Se não tem ação, movimento, não existe sentido de vida. Não existe. Não tem a vivência nessa terceira dimensão. E aí vai, né? E aí vem todo esse monte de sofrimento. Então, voltando à bioconexão, a diferença principal é essa. Você é conduzido a aprender a olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você vira dono dessa alquimia que você nem imagina como funciona. Né? Então aí você produz, aí você não fica com medo, porque o medo, de novo, é imaginação, não é fato. O medo é imaginação. Né? Então eu começo a enfrentar aquilo que era enorme para mim, que era imaginação, ela vai existir sempre. Sempre, mas claro. agora ela está no meu bolso, ela não está mais no meu Ela domínio. pode ser sua ferramenta. Não o seu dono de te guiar para as coisas. Exatamente. Né? Só que a maioria da humanidade está sendo guiada por essas imaginações férteis. Né?
E depende do que você se alimenta, né? Eu sempre falo, as pessoas que costumam assistir muito o programa policial, eles acham que tá tendo tiroteio na rua. Depois das 9, 10 horas eu não saio. Não que esteja tranquilo, não é isso. Mas não é aquele caos. Então, na verdade, eu saio qualquer hora e não penso em nada disso. Então. Né? Eu lembro, uma vez eu fui dar um curso na Colômbia, em Cali. E quando eu saía do hotel, o segurança, cuidado nas ruas, eu fico tranquilo, né? Eu nem... Aí, só que eu sempre ando atento, só que não é um atento de medo, é um atento de sobrevivência, exatamente. Né? A minha família toda sabe disso, ninguém é desatento. Minha esposa, mas quando vai entrar na garagem, ela olha a rua, não é? Viver no mundo de Bob com o celular lá na orelha, andando na rua, aí você tá pedindo, né? Então tem que ter certas atenções, vamos por assim. Só que também não pode estar no extremo da atenção, senão você também... Você perde outras coisas, né? Você perde outras coisas, você perde o brilho da vida, porque se você tá... Imagina você numa estrada atento, muito atento a dirigir o carro do lado, você perde a paisagem, né? Tem que estar no equilíbrio, tem que estar no equilíbrio. Ou melhor, o equilíbrio na realidade não existe, mas você tem que estar buscando estar mais o equilíbrio ele não é parado, ele é dinâmico. Isso, o tempo inteiro ele vai para um lado, depois vai para o outro. Exatamente. Porque equilíbrio, você está parado e não está fazendo nada também, né? Na cadeira sentado você não está equilibrado, você está tentando se manter equilibrado. Né? Então sempre é a busca de estar no caminho do meio. Mas sempre a oscilação vai ter. Agora, quanto maior essa oscilação, mais desequilibrada a minha mente vai estar. Né? E é isso. Então a bioconexão, vamos por assim, é muito mais que isso, tá? Porque quando você começa a acessar, e eu falei no início, você é fragmento desse universo, você é a criação manifesta, então você tem acesso a todas as suas memórias. E isso pode causar dor? A bioconexão, ela passa por a gente olhar os traumas, as dores. Então, muitas pessoas falam, para que eu vou reviver dor? Né? Não é que você vai reviver dor. A bioconexão, veja bem, o que as pessoas têm que entender que é o maior desafio do ser humano? A dor é fruto do conhecimento. A dor é fruto da informação que você absorveu. Então... De como você decodificou o acontecimento, é isso? Da informação que o homem inventou. Vou dar um exemplo que eu uso muito em aula, que ele é muito óbvio. Se você for hoje pro Alasca, lá com os esquimó, você não, mais um homem, e te oferecerem para dormir na casa dele, sabe o que eles vão oferecer? A esposa, não é? A esposa, exatamente. Por que lá isso é uma honra? Porque lá eles absorveram um conhecimento diferente. Lá é honra. Lá eu estou oferecendo o melhor que eu tenho. Aqui, ou na maioria dos países, já não é assim que pensa. Por quê? Bem. Porque é ainda bem porque você nasceu aqui com esse conhecimento. Sim, na minha cabeça isso é complicado. Não, se você tivesse nascido lá, o conhecimento que você iria absorver é outro, então aquilo é certo. É certo, mas será que para a esposa do esquimó é legal? Se ela foi condicionada que porque nós somos condicionados por conhecimento, não adianta. Todo mundo é condicionado, ele é programado de acordo com o que alguém inventou. Isso é meio a caverna de Platão. Não sei, não conheço. Que a história dos homens que moravam dentro da caverna e não saía, porque lá fora é perigoso, o mundo é aqui, até que um resolve sair, e aí tem o rebuliço, e aí quando ele sai, ele vê que tem vida. Só que aí ele voltou para chamar, e mesmo ele falando, o pessoal falou, não, mas é perigoso mesmo assim, entendeu? Exatamente. Porque, eu tô te perguntando isso, porque sempre tem alguém que olha para fora, mesmo com o conhecimento, e questiona. Então, só que quando ele questiona, que são poucos, ele começa uma transformação do conhecimento dele. Sim. Só que não significa que eu vou transformar o seu. É isso. Então ele passou a ver o mundo de uma forma. Então talvez aquilo que machucava ele, que era em função de um conhecimento, deixou de ser dor. Chegamos no ponto. Então o que a bioconexão faz? Enquanto aquilo que era errado for errado para você, não existe nada que vai te tirar da dor. Verdade.
Verdade. Nada. Você só vai reviver, você vai fazer o processo doloroso de novo, porque você não mudou o ponto de vista em relação àquilo. Exatamente, por isso que eu falo que, desculpa os terapeutas, mas terapia nenhuma resolve o problema. É efeito Cinderela. Porque hoje você vê que está na moda do tal perdão. Todo mundo, na moda não, já são 2000 anos falando em perdão, né? E o que é perdão? O perdão é um estado de consciência. Como que um perdão se manifesta? Como? A minha visão? Sim. A minha visão, o perdão, ele se manifesta quando você enxerga que o outro, mesmo ele tendo te atingido, ele fez o que ele conseguiu fazer e você tira aquela sensação ruim em cima do que o outro fez. Mas eu não sei, eu acho que perdão é uma coisa que não existe. Assim, sinto muito por eu ter tido aquele tipo de pensamento, mas é o que eu podia na época, mas eu não sei se perdão existe. Então, o perdão, ele só se manifesta de uma forma. Quando aquilo que eu te fiz errado, do nada deixou de ser errado. Então, olha só, quantas coisas, às vezes, na sua vida que você, às vezes, tinha raiva de alguém, aí do nada, nossa, mas ele fez isso por causa disso, eu estava imaginando que era isso. Na hora aquilo acabou. Acabou, claro. Então, toda a dor que você tem é fruto de tudo que você aprendeu, de como você inventou. De como você enxerga aquilo, né? Então, mas é um conhecimento que foi implantado em função do que o homem inventou, do que é certo e do que é errado. Então, enquanto eu estiver preso no certo e errado que o homem inventou, e o ser humano é condicionado a ver só o errado, o que acontece? É dor em cima de dor. É dor em cima de dor. Né? Agora, as pessoas, como que eu me livro disso? Então, você vai ter que estar disposto a ver o mundo diferente. Se você quer realmente acordar. Se não quer, fica assim. Tá tudo bem também. Sim, se pra você tá bom, mantenha. Ah, mas não vou perdoar. E outra, você não tem que querer perdoar ninguém, porque quando você quer perdoar alguém, você está se colocando em que lugar no universo? Um lugar de maior, né? Maior que o outro. Eu sou o cara, porque ele errou comigo, eu não errei com ele. Ué, mas na cabeça dele, você que errou com ele. E aí? Você vê, são dois mundos diferentes, porque você teve uma educação é conhecimento. Eu tive uma outra educação, que é conhecimento. Conhecimento diferente, conflito. E no caso de uma agressão física, por exemplo? Em que sentido? Assim, o que eu sinto? Não, dessa questão de estar todo mundo certo. Né? De agressão, uma pessoa que mata o outro. Ah, tá. Mas veja bem, a questão é assim. Se você observar, o ser humano, ele não precisa aprender o que é certo e o que é errado. Porque ele já nasceu com uma ética. Você vê a criancinha. A criancinha, quando ela briga com a outra porque quebrou o brinquedinho, não dá 5 minutos, ela já está de bem. Por quê? Porque ela é tão mais sábia, tão mais acordada, que ela sabe, pô, é mais gostoso eu brincar com você do que eu brigar com você por causa já brigamos, mas vamos brincar de novo, porque é mais gostoso do que eu ficar aqui com raiva. Então, as pessoas que acreditam em evolução, que eu não acredito, né? As pessoas que acreditam em evolução vai ver que não existe evolução, existe involução, a partir do momento que você adquire conhecimento. Porque a criança vem pura, ela tem a oportunidade de nascer sem o conhecimento. Então ela ama, ela confia, todas as virtudes estão latentes. Só que aí a mamãe vem, esse menininho não presta, você não vê que ele quebrou seu brinquedinho? Aí no outro dia ela brinca de novo, briga porque quebrou de novo, só que já tá de bem de novo. Só que eu já falei que não é para brincar com ele, conhecimento entrando, até que ela começa o conhecimento a criar uma animosidade em relação àquilo. Isso. E aí é assim que você é condicionado. Ponto de vista bem interessante. Então quando você renasce, você tem uma oportunidade de vir com as memórias adormecidas. Mas já vem dores lá de trás. Mas ela vem adormecida. Só que ela vai ligando essa sementinha de acordo com as informações que você vai recebendo de novo. Do meio. Então, você evolui. Então não tem esse papo de cristal, de índigo, não sei o quê. Pode vir como for, filhão. Em todo conhecimento vai adormecer. Poucos não caem na armadilha do conhecimento. Poucos. E hoje se cobra muito assim, tem que ler, fazer curso, cada vez mais o mental, né? Assim, o mental tomando conta de tudo. Sim, e outra, veja bem, na realidade,
A única função da mente, do encéfalo, Sim. é absorver informação. Uhum. Então está certo. Só que eu não posso ser escravo dela. Eu não posso parar de receber informação, porque senão a vida também fica sem sentido. Eu tenho que absorver, só que o que a gente vê muito? Quer ver, você fez faculdade pelo jeito de fisioterapia, Isso, é isso? isso. Muito bem. Provavelmente, quando você saiu da faculdade, você achava que sabia tudo. Porque é normal, eu sei tudo. Esse cara tá desatualizado, esse aqui não sei o quê. Mais ou menos. Eu saí da faculdade achando que eu sabia ler livro técnico. Falei, nossa, que bom, agora eu consigo ler livro técnico e aprender de verdade. Tá, mas muito bem. Mas você vê que o cara faz direito, ele tá estudando e já acha que sabe mais do que um advogado que exerce há 20 anos. Sim. Ele está numa escravidão do conhecimento, e daí quando ele começa a botar em prática, vem a frustração, porque ele vê, nossa, a teoria é assim, mas na prática não é do jeito que eu pensava. Sim. É muito diferente. É porque também, eu acho que quando a pessoa sai da faculdade, a maioria sai numa idade que você quer ganhar o mundo. Então você tem aquela empáfia de conseguir as coisas, isso sim. Uhum. Então o que acontece? Você é condicionado a verdades que não são. Não são. Né? Só que muitos permanecem nessa escravidão a vida inteira. Então a mente, ela precisa do conhecimento. Só que vai ter uma hora, para alguns, que você vai ter esse conhecimento, mas você vai guardar no bolso e você vai ver um outro tipo de conhecimento, que é o que está lá dentro, e é muito mais profundo. Então, muita coisa que você aprendeu deixa de ter sentido total. Muita coisa que você escuta, tanto científica como esotérica, como desse meio, você vai ver, nossa, não que você vai criticar, não é julgar, mas você vê, não tem sentido nenhum. Eu não lembro quem foi o filósofo que falou só sei que nada sei. Eu acho que isso é tão verdade, na medida que a gente amadurece, putz... E nada sabemos. Nada mesmo. Sabemos, e é mesmo, não é assim, não, eu sou super... Não, é de verdade. Uhum. Só que nós achamos que sabemos. Mas o achar que saber até não é um problema. O problema é quando você briga pelo que você sabe. Porque quando briga que eu digo é eu quero impor a minha verdade. Muito, é isso. Porque quando eu quero impor a minha verdade para você e você não aceita, eu tô tão confiante na minha verdade que eu entro em conflito. Então, de novo, esse caldeirão começa a produzir química hostil. Né? Então, quando eu entendo e vejo o corpo como um caldeirão alquímico mesmo, e que químicas que eu estou produzindo, eu passo a não mais olhar para fora. Então a bioconexão faz muito disso. Você não fica mais preso no que você está vendo. Não é o externo, né? É o interno. Isso, você consegue perceber com tanta clareza que você está entrando num erro. Hoje, já estou discutindo. Nossa, estou discutindo com essa pessoa. Mas peraí, não precisa disso. Porque não é nem a pessoa. Eu tô fazendo mal para mim. É aí, né? Esse é o aí, ponto. Porque na verdade, aí vão falar, nossa, que visão egoísta. Você está fazendo mal para você? Sim, só que é um egoísmo extremamente saudável. Porque veja bem, quando você faz o bem para alguém, faz uma doação ou ajuda alguém, o que você sente? São químicas boas, né? Você sente prazer, recompensa. Perfeito. Então, na realidade, você fez para a pessoa ou você fez para você? Eu sempre acho isso. Pronto. Eu sempre acho que você nunca faz para ninguém. É sempre para nós. Então, você tem que ter isso muito bem claro, porque isso é transformador. Ele fala, nossa, mas como assim? Eu não fiz para... Não, ele vai se beneficiar se quiser. Mas o importante é que eu me beneficiei, porque se ele gostar ou não, não me importa. Eu fiz, fez bem. Eu fiz minha parte, aquela coisa, eu fiz minha parte para mim. Isso. Pronto. Então, isso é um egoísmo saudável. O egoísmo não saudável é o querer passar a perna em você. Então, é utilizar de artimanhas para me beneficiar em cima. Então, isso eu só quero para mim. Então, fazer tudo para mim que se dane todo mundo. Não é isso. O egoísmo saudável é você aprender a se autocultivar. Sim. Porque, na verdade, quando o espírito se manifesta no corpo físico, aquele todo somos um que é espiritual passou a ser uma individualidade. Então, por isso que o maior desafio do ser humano no mundo fenomênico se chama relacionamento. Muito, o maior aprendizado e o maior desafio. Ele seja romântico, seja familiar, tudo, com amigos, no local de trabalho, eu acho que porque é você se relacionar com outro universo, né? Exatamente, e outra, e não é nem só o relacionamento, nós estamos falando que em relacionamento,
Alguns pensaram em pessoas, mas é o seu relacionamento com o mundo fenomênico. E o mundo fenomênico inclui pessoas, inclui animais, inclui ambiente. Como você se relaciona com o ambiente? Ai, tá chovendo, não quero me molhar. Entendeu? Como você se relaciona com o calor, como você se relaciona com animais, como você se relaciona com tudo. Então, porque nós estamos nos relacionando com tudo. O tempo inteiro. Porque em matéria eu deixei de ser tudo. Na forma espiritual eu sou tudo. Você é uma partícula só, né? Entendeu? Então isso é bioconexão, é um mergulho profundo para dentro. E isso é transformador. Só que muitos não querem. Por quê? Porque foram condicionados que alguém tem que me dar a resposta. E também porque dá trabalho a gente olhar para as atitudes que você teve, né? Abrir mão de algumas coisas. Eu acho eu acho que o cérebro da gente, enquanto físico, ele não quer abrir mão de nada, né? Ele só quer somar, ele não quer perder nada. Então, mas isso quando ele está escravo da consciência adquirida. Porque o que nós vamos entender? Nós temos duas consciências espirituais principais aí vibrando. Porque o conhecimento, ele é uma consciência espiritual. Ele é o véu, ele passa a comandar seu corpo. Então você tem o seu eu inato, que é o exemplo da criança. Ela está pura. Aí vai entrando no conhecimento, ela vai perdendo a pureza. Ela já não confia mais. Ela já passa a reagir demais com vários sentimentos, tristeza, não sei o que, tudo fruto do que eu aprendi. Então, o conhecimento adquirido é o que gera toda a reação. O que é a consciência adquirida, a gente chama, o oriental chama de Shenzi. Shen, espírito, Zi, adquirido, que é o conhecimento. Mas aquele véu do conhecimento adquirido, atrás dele, quando você sai do conhecimento, você se conecta com o seu eu puro. Então você nunca evolui, você volta à essência. Não adianta você querer evoluir. De repente a evolução é para frente, não é para fora, né? Então a evolução não é para frente, a evolução é para trás. É para dentro, Entendeu? Então, por isso que às vezes a pessoa se conecte com a sua criança. A pessoa pensa que não é ser criança. Se conectar com a sua criança é porque ela era pura. Eu acho Cadê que é aquela alegria que criança tem de se divertir. Porque criança se diverte com qualquer coisa. Sim. Né? Um pedaço de papel, fuça não sei o que, faz imaginação. Para mim, quando fala em conexão com a criança interior, é isso. Sim, só que a alegria, veja bem, o que tira ela? Por que as pessoas, você vê, eu não sei, tá? Eu sou meio fora do padrão, não que eu seja melhor que ninguém, não é isso, mas eu sou meio fora do padrão. Minha esposa até fala, outro dia o pai dela foi falar, não sei o que, falou, não, com ele não, ele é fora do padrão, ele faz as coisas meio diferentes, né? Porque ele chegou, tava falando, mudando de assunto, né? Você com a sua idade, você não consegue mais pôr a perna lá atrás, né? Daí a Simone começou a dar risada, porque toda noite eu vou a longo, ela tá lá deitada lendo e eu tô lá pé atrás da cabeça, assim, né? Mas você tem um treinamento em artes marciais, sim, né? Mas assim, você continua treinando, né? Não, eu tô sedentário. Eu não treino há 20 anos. Não, Só esse é seu treinamento individual, não no tatame, coisa e tal, mas... Na realidade é assim. Existe atividade física e treinamento. O que é atividade física? Tarefas de casa e atividade física. Andar até o ponto de ônibus é atividade física. Então isso não gera performance, mas te mantém em movimento. Sim, sim. E treinamento é o quê? É eu treinar para realmente adquirir uma alta performance. Então treinar eu não treino. Tá. Então o que é a minha atividade física? Às vezes eu lá faço minha paradinha de mão, mas é 5 minutinhos. Aí vou lá, faço minha pranchinha 2 minutinhos, mas é assim. Então são brincadeiras de 2 minutos, 3 minutos. É só para acordar o corpo, né? Olha. Só para lembrar a memória celular que opa, ainda faço. Né? Então é mais ou menos isso. Mas o que eu estava falando antes disso? A gente estava falando da criança, a gente estava falando sobre criança interior. Então estava falando da alegria. Isso. Só que olha só, de novo, o que faz ela ficar irritada, ela ficar triste, não sei o quê? É a experiência que ela vai tendo. Então por isso que eu falo, enquanto as pessoas não entenderem que tem... Tudo bem que toda live eu falo isso e o pessoal está até cansado. Enquanto a pessoa não entender que ela tem que sair da escravidão do que ela aprendeu, não tem mudança. Então evolução não existe. Você vem acordado, você adormece aqui. Então você tem que acordar. É uma visão tão... Eu tô achando bárbaro o que você está falando. É muito na contramão de tudo que a gente vê.
Mas tem muito sentido, faz muito sentido isso. Então, porque você vê, quando faz sentido, parece que é lá dentro. Não é um conhecimento que a gente sai repetindo porque achou bonito. Não, fala, nossa, nunca pensei dessa forma. Porque o que a gente não pode é aceitar o que todo mundo fala. E as pessoas aceitam muito. Você tem que olhar, mas peraí. E não é olhar com o conhecimento. É lá dentro, é falando, nossa. É não, sentindo, né? Não é olhando, é sentindo como aquilo funciona lá dentro de você. Exato, então você sai repetindo tudo. Hoje as pessoas estão na moda da física quântica. Mas a física quântica também já está ultrapassada. Já ultrapassou, já não é mais verdade. Então, não adianta ficar na escravidão. Não adianta, tudo vai estar em transformação. Tudo, o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Tudo. Então, o que a gente tem que estar? Vai, você vê. Essa coisa aí do eclipse, né? Um monte de gente com medo que vai acontecer isso e agora não sei o quê. Eu falei, não, só vai ser mais um dia. Nem chegou ainda, vive o momento. Mas elas começam a ver informação boba e começam a viver no mundo da imaginação do que ela acredita que vai ser. Aí chega lá e se frustra, não foi nada daquilo que falaram. O sol desapareceu, apareceu de novo, e estamos pronto. Aí. Mudou a energia? Pode ser que sim, pode ser que não. Uns vão sentir porque estão condicionados a sentir, nossa, sentir, e outros é só mais um dia. E outros nem sabem porque tem gente que nem tá ligado nisso, nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Agora, não é ser cético. Não é ser cético. Por mais que eu preciso ver para crer, mas a questão é assim. Se você é cético demais, você também sofre. A questão é, tanto o ceticismo como o mundo da imaginação, que ambos são mundo da imaginação, só que um para vai acontecer isso, vamos não sei o quê, e o outro não vai acontecer nada. A questão é o que você está fazendo no momento atual. Porque tem pessoas que param a vida por uma informação para a vida daqui 3, 4, 10 dias e para a vida, entendeu? Você não dá mais movimento. Por que eu vou fazer se vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Pode ser que aconteça. Mas viva. Então você perde tempo precioso, por isso que eu falo que o tempo é a maior preciosidade. O que você está fazendo com o seu tempo? Preso em informação, porque infelizmente ou felizmente nós estamos no momento que é informação para todo canto. Você abre o celular, informação, informação. É bombardeio de informação o tempo inteiro. E são várias, né? Porque se você está vendo um vídeo, já entra uma propaganda, já entra outra coisa, no seu próprio aparelho entram mensagens. Então, é o tempo inteiro. E aí o que acontece? Você fica tanto só assistindo informação que o que você está fazendo com o seu tempo? Nada. E aí vem outra coisa, você começa a se comparar. Nossa, é um boicotador enorme, comparação, né? Porque aí você se compara e fala, eu não sou capaz. Então você olha tanto que você sai de novo do sentido da vida, que é o quê? Para existir vida precisa de movimento. Mas eu não estou movimentando, eu só estou assistindo e acreditando. Será que eu estou assimilando, vivendo? Né, aquilo como verdade para você. Isso. E aí vem informação, imaginação, medo, tristeza, angústia, de acordo com a sua interpretação pessoal da informação. E a bioconexão não é isso. A bioconexão é você voltar para dentro. Não que você não precisa assistir mais nada, você pode assistir, mas você vai ter a sua postura filtro em relação ao que você vê, não é não ver ou não ver, fazer ou não fazer. Exatamente. É tudo uma questão de postura interna. E outra, com o que eu vi, o que isso me acrescentou que eu posso transformar em realidade? Porque senão você só está vendo. Só está vendo. Você não está mais vivendo. Né? E aí é o que está hoje. Um monte de gente cheio de informação, entre aspas. Sim. Porque, vamos pôr assim, cheio de informação, cheio de mentira na cabeça. Porque, de novo, informação não é verdade. É verdade momentânea. Isso se é, porque às vezes nem momentânea é. Muitas nem momentânea. Nem momentânea é. Mas se você veste aquilo como uma verdade, você passa... Vamos dizer que eu aprendi uma coisa que não tem nada a ver, mas eu dei ação. Eu transformo aquilo em realidade. Vai funcionar? Às vezes não. Mas em algumas pessoas pode até funcionar. Por quê? Porque ela acreditou. Né? Então tem o placebo. E o placebo eu acho fantástico.
Por mais que a medicina fale placebo, mas se teve transformação, então você tem que incentivar não tá o placebo. bom, é óbvio. Ué, não precisou de remédio, não precisou de nada e funcionou. Porque aí vem o ponto, você vê que, vamos dizer que eu falo que isso aqui, eu botei uma energia, isso aqui vai te curar do câncer. Só que o Leandro, eu já vi que ele curou várias pessoas, ele entre aspas, né, porque você não cura ninguém. E a pessoa tomou aquilo acreditando tanto que ela se curou. Que ela movimentou a química dela. Isso, foi água. Não, foi a crença. Foi o acreditar. Então, veja bem, nada nesse mundo, nada tem poder, mas você tem. Sim. Mas nem remédio. Lógico que nem não. remédio, que é tão químico, tão ensaiado, tão não sei o quê. Nem remédio. Tem remédio que para algumas pessoas funciona, para outras não. Exatamente. E para outras dão outro efeito completamente adverso à expectativa. Por isso que somos indivíduos, né? De acordo com como você foi programado, você reage. Por isso que eu falo muito, né? O ser humano ele é um ser reagente. Ele está o tempo inteiro reagindo. E cada reação, o caldeirão está misturando. Está misturando lá o tempo inteiro. Então, a escravidão de tudo que você aprendeu pode estar produzindo químicas, veneno em você. Né? Porque aí as pessoas falam muito, né, falando em veneno. Mas se eu não ficar nervoso e não falar, eu vou morrer. E outros, você está engolindo muito, por isso que você está doente. Engolir ou falar é a mesma porcaria. Você já produziu toda aquela adrenalina, aqueles neurotransmissores da raiva, né? Ou da agitação, que seja. Então não adianta nada você estar engolindo ou você estar exteriorizando. É um passo atrás. A questão atrás, eu né? estou digerindo. E o digerir é transformar, ver aquela informação de uma outra forma. Só que para eu ver essa informação de outra forma, eu não posso ver a atitude da Cibele. Eu tenho que entender por que eu não gostei dessa atitude da Cibele. Porque o problema não é a Cibele. Sim. O problema poderia ser outra pessoa, outra situação. Se você é irritável, qualquer coisa vai acionar aquela irritação dentro de você. Exatamente. Então nunca o problema é o outro. Só que é fácil culpar o outro. Né? Claro. A culpa é da pessoa, ela põe em que ela quer. Não é? Exatamente. A que é minha, eu ponho qualquer que eu quero. É bem isso. Então, bioconexão na realidade é isso. É realmente um caminho na contramão. E Leandro, qual é o caminho do que se utilizar essa ferramenta para acessar essas coisas? É respiração, é meditação? Como que é guiado? Você falou que o terapeuta é treinado para guiar o paciente, né, para os lugares aí dentro dele. Na verdade, você não sugestiona nada. Tá. Existe sim um processo, uma mistura de várias coisas. Tem uma respiração específica que acaba acessando memória celular. Isso eu aprendi, acho que em 97, quando eu fui para o Uruguai. A esposa de um mestre meu lá, ela é especialista em respiração e ela me ensinou essa técnica na época. Tanto é que quando eu fiz faculdade, como eu era novo, mas eu tinha minhas loucuras, né? E todos os professores sabiam das minhas loucuras. Sempre eles me chamavam para fazer essas práticas com o povo lá. Sim. Então eu punha a sala inteira, Qual a tua formação? Educação física. Ah, tá. Né? E aí eu punha todo mundo deitado, e aí começava a entrar no processo, eu ia conduzindo todo mundo, de repente a gente para vomitar, para não sei o quê. Então era é tipo respiração holotrópica? Não. Tem vários tipos de respiração. Ela é uma respiração cíclica, mas não uma respiração tão forte. É porque eu já fiz holotrópica, vou lhe contar. Não é mole, não. Tem várias maneiras. Ela, às vezes, leva quando pega essa holotrópica, ela leva uns estados fortes. Mas não é esse o nosso objetivo. O objetivo é você realmente ter consciência da respiração. Aí existem alguns pontos que nós acessamos, depende do objetivo. Então, posso pegar ponto de ágina, que posso pegar pontos de harmonia do coração, depende do que eu preciso. Aí pela medicina chinesa? Você pode usar agulha, ou intenção, ou toque. Tá. Né? Como hoje a gente tem muito cliente online, muitas pessoas que
fazem a prática online. Ah, então, isso é legal, dá para fazer online. Dá, gente, o pessoal atende gente do mundo todo. E não tem risco da pessoa dar uma despirocada? Não tem, porque isso é algo que você foi condicionado a achar que vai acontecer. Quando a pessoa despiroca, você bota no lugar dela. Pode parar de show e volta. Não, é parar de show, você quebra. Sim. Né? Só que acontecem muitas coisas, né? Então aqui mesmo já teve... É que eu sou um pesquisador, né? Então é doido o negócio. Eu vou comparando como essa pessoa foi programada e eu já até sei o que vai acontecer na maca. Então, né, você pega uma pessoa espírita, ela tem uma crença. Sim. Não é uma crença, quando eu digo, não é maldade. Uma crença é sinônimo de conhecimento, que ela foi condicionada claro. Então cada um interpreta de acordo com o que conhece. Exatamente. Um vai achar que está recebendo espírito, outro vai achar que está dando um troço no corpo, e aí vai. Exatamente. Então é muito comum, quando vem da linha mais espírita, às vezes, vamos pôr entre aspas, descer o obsessor na pessoa. E vem coisa brava. Só que é um trabalho totalmente diferente, porque não é nós que tiramos. Eu faço a pessoa mesmo tirar dela. Já pra casinha. Pega o seu ossinho já pra casinha. Mas é a pessoa que tira. Sim. Às vezes não é na primeira vez. Né? Porque o que acontece, são pesquisas minhas, tá? Então você vê lá, vem o bagulhete, começa a xingar, começa a falar que vai matar, daí eu falo, coisa feia, não é com você que eu tô falando com a doninha do corpo. Então eu te chamo, Sibeli, tá me escutando? Daí eu troço, xinga. Daí eu, Sibeli, tá me escutando? Até que de repente a Sibeli faz, tô, com uma força lascada. Tô. Sim. Daí eu, se você tá me escutando, por que não tá respondendo? Tô. Daí, tá, então tira essa porcaria daí. Você tem que tratar como lixo. Né? Aí a pessoa vê que ela mesmo teve o poder de tirar. Quando vem a segunda vez, é comum vir de novo. Só que quando eu chamo, já vem mais rápido. Não é mais aquela força. Sim. Às vezes é no máximo 3 vezes. Tá. Na terceira, tô. Então por que tá deixando essa merda aí? Você sabe que num dos estudos que eu fiz, diz que essas companhias são convidadas. Por você mesmo. Por cada um é convidado. Então, se você convida, você desconvida. Então, aí vem o ponto. O que faz você convidar? Então. O acreditar que... Não que não exista, tá? Eu não estou falando que não existe. Sim. Só que eu estou falando claramente... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, na sua xícara tem. Deixa eu pegar a tampinha. Não vai dar para ver muito bem aqui. Mas eu vou usar a sua xícara, por favor. Vocês estão vendo esses desenhinhos dessa xícara? Estão vendo os desenhinhos? Você vê que isso aí é uma geometria sagrada. Parece um ladrilho português, né? Mas parece também, lembra, Sim, não é, mas sim. lembra uma mandala, semente da vida, um negócio, principalmente essa aqui lembra, né? E o que acontece? O nosso corpo, a geometria sagrada, ela já trazia uma informação milenar. Você vê que toda a geometria sagrada, ela tem um círculo em volta. Ela é circular. Ou... Se não tiver um círculo, ela vai ter algo em volta. Você diz restringindo? Isso, tá vendo esse dourado? Tá. Não, tem um dourado aqui, ó. Tem um douradinho. Então, você já falou o tempo, tá restringindo. Isso se chama área de limitação. Tá. Então, muito bem. O meu corpo tem uma área de limitação, que é a minha pele. Você é reflexo de uma geometria sagrada. Então, do mesmo jeito que existe um infinito fora do corpo, isso também é bioconexão, tá? Aqui dentro também tem um infinito. E o infinito cabe no finito. Se eu pegar o DNA e estender de uma única célula... Deu um nó agora. O infinito cabe no dentro finito. do finito. Outro dia eu tava vendo a explicação matemática disso. Que um professor de matemática pegou uma régua e falou, do 0 até o 1, quanto a gente tem? Eu falo muito disso em aula. Quem que é esse professor doido aí? Não faz assim, eu assisto tanta coisa seguida. Tem 10 risquinhos, tá? Mas e o 0,00001? Então, entre o 0 e 1 centímetro, tem um infinito. Então, é interessante então, isso. Não existe a diferença entre 0,1 e 0,100. Se eu pegar 1 centímetro e 10 centímetros, qual é maior? Nenhum. Porque se eu entro com um microscópio atômico... Ambos são infinitos, são infinitos, é o mesmo tamanho. Isso, e mesmo e cabe numa medição finita. Exatamente. Que doido isso, Agora, né? vamos ver isso fisicamente? Se você pegar uma única célula,
no núcleo dela, nós vamos ter lá os cromossomos e vamos abrir esse cromossomo. E vai aparecer o DNA, em uma única eu estou falando. Quando você estica o DNA de uma única célula, ele tem 1,80 m de altura. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de células que compõem o corpo. Sim. 1,80 m vezes 100 trilhões, você sabe o que você faz? Você dá 5 milhões de voltas no planeta. Está cabendo aqui dentro. Isso não sou eu que estou falando, isso já é comprovado. Tá? Então, o que existe de informação aqui dentro? Então, existe um infinito aqui. Por que que eu só estou atento ao infinito lá de fora? Essa é a escuridão do ser humano. Ele não sabe usar o poder que tem dentro dele. Tá? Então, às vezes eu mostro. Ele não sabe onde olhar. Está tão escondido, isso é um mapa que está tão escondido que ele não sabe onde olhar. A gente não aprende a olhar. Exatamente, nós podemos ir mais longe, porque eu falei em DNA. Sim. Só que o DNA vai ter os átomos. Uhum. E quando você olha os prótons, quantos prótons tem dentro da gente? Não. E os prótons já é considerado como uma conexão direta com o universo. Tanto é que quando o planeta e o nosso sistema está indo pelo espaço, porque ele não está parado. Não, não. Ele está em movimento. E ele nem volta para o mesmo lugar, ele está sempre indo para frente. Esses prótons, eles estão deixando uma informação em todo esse percurso. Por isso que, você sabe na realidade por que o tempo existe? Não. Porque se ele não existisse, sabe o que não existiria? Deslocamento, memória. Espaço. Ah, isso é verdade. E agora vamos lá. As pessoas falam que a velocidade da luz é a mais rápida que tem. Não, se eu pegar agora minha mente e voltar... Rapidinho, você volta... Nem um milhão de segundo. Agora. Só que o que acontece? Como a sua mente não entende que aquilo é real, eu voltei mais rápido que a velocidade da luz a uma dor e eu estou sentindo, produzindo a mesma química no momento atual. A mesma química. Então toda essa informação, ela está expressa. E eu acesso ela porque tem uma pesquisa do Exército, olha só, para entender tempo, que eles pegaram saliva de uma pessoa, colocaram na frente de um vídeo e passava imagens, às vezes de dor, de sofrimento, e às vezes imagem que trazia sensação boa. E a saliva estava no microscópio atômico para ver a reação do DNA, tudo. E quando vinha imagens que a pessoa sentia mal, o DNA contraía. Ah, eu vi tinha uma constrição dos telômeros do DNA. Então você dificulta até as ligações de genes, né? E quando vinha informações boas, ela crescia. Só que o cara estava aqui e o DNA numa outra sala. Nem estava sofrendo ação química, porque se você fala dentro do corpo, tudo bem, liberou a química e está agindo nas células. Mas o que estava no microscópio não estava sob a ação da química corporal. Isso, mas reagia instantaneamente. Aí eles viram e falaram, nossa, que interessante, reage instantaneamente. Vamos levar para o outro prédio? Levou para outro prédio, reagia instantaneamente, não tinha 1 milésimo de segundo de diferença. Aí pegaram, levaram para 80 km de distância, reagia instantaneamente. Ou seja, o que tem no nosso DNA? Os átomos, o próton. Muito bem. O que eu falei que é a conexão com o tempo? Os nossos prótons têm essa conexão. Então, quando a sua mente foi lá, automaticamente, não importa a distância, o tempo que for, é imediata a reação. Né? Então aí vem de novo. É mais rápido do que a luz, que é o que nós estávamos... Não chega nem perto. Tem que ter 1 milhão de vezes a velocidade da luz. Né? E isso quando a pessoa não acessa memórias de outras vidas. Agora, não é uma regressão, mas por que é importante, às vezes, entender essas memórias? Não é reviver dor, porque você vai transcender. A questão é que às vezes uma memória de 1 milhão de anos atrás, que você tem acesso, ela está gerando um ciclo repetitivo de mesma dor há 1 milhão de vidas, às vezes. Você está preso na mesma dor. Você nem sabe por que dói. Isso, não tem você coisa não sabe que você nem porque nossa, dói. eu fiquei tão mal isso. aquele dia, nem me aconteceu nada, mas me deu uma coisa, um choro. Você está revivendo uma coisa que você não tem a memória do que aconteceu, mas aquela química está rolando. Exatamente. E aí vem um ponto. Não é o acessar a memória como as pessoas fazem.
A questão na bioconexão, você começa a ter um papo tão cabeça com a sua supra, com o seu eu. Como que você chama? Supra? Supraconsciência, tá. né? Que você pergunta, o que esse evento está influenciando no meu momento atual de vida? Pronto. Esse é o boom. É a chave. Tá influenciando nisso. Tá. O que eu preciso entender? Então a sua supra vai te dando todas as respostas. Não vem de ninguém. Parece que a dor que você está sentindo agora, ela vai se somando a várias dores de memória. Sim. E aí quando você requalifica aqui, também você limpa toda Você essa... mudou todo. Você muda toda essa cadeia. Agora, o mais lindo é que quando você entende aquela dor, vê o que ela está causando no momento atual, sabe o que acontece? Não é só em você. Ele é sistêmico. Isso é uma maravilha, né? Olha então, só. Quando você se cura, você cura toda uma... É que não é que você se cura, é que aí vem uma outra pesquisa minha que vai estar até no meu livro, né? Que é exatamente... Qual que é o próximo livro? É de bioconexão. Tá. Que é exatamente das passagens, né? Das mortes, os ciclos que eu tenho, que eu chamo de microciclos, mesociclos e macrociclos de existência. E o que acontece? O que eu estava falando antes disso? Desculpa, que deu um branco aqui. Você estava falando, a gente falou de velocidade da luz, né? Dos espaços, do infinito, do finito. Tá. Por que eu entrei no ciclo de existência? Porque a gente estava falando das dores. Dores. De reviver as dores. Ah, tá. Entendi. Tá falando do sistêmico. Isso. Então, o que acontece? Quando você faz a sua passagem, no momento da sua passagem, de acordo com as culpas e as dores que você tem, você criou sua nova realidade, não é nada externo. Por isso que você é a criação manifesta. Do mesmo jeito que você está criando a sua realidade em vida aqui, o que você está passando é o que você criou. Sim, o que você escolheu. E o que você escolheu é o que? É material ou foi fruto de algo mental, é metafísico? Foi em função das suas crenças. Claro. É metafísico. Então você está criando e vendo o mundo de acordo com algo que eu não pego. Sim. Quando você faz a passagem é a mesma coisa. Então as suas culpas, que é espiritual, você acha que tem que criar uma nova realidade, mas tem que resolver coisas. Você não fez acordo com nada, você fez acordo com você mesmo. Sim. E aí o que acontece? Aquele sistema que você criou, quando você entende aquela dor lá atrás e resolve, é comum mudar todo o sistema. Então não é que você curou pessoas, você tirou tudo aquilo que você achava que tinha que passar. E agora, eu ando com questionamento ultimamente, né? Porque assim como você falou que a gente não deve acreditar em nada, isso é um processo que eu estou passando, de falar assim, não sei se existe, não sei se funciona assim. E eu tenho pensado ultimamente, se a gente não fica revivendo histórias que estão no nosso DNA, que na verdade nem foram personalidades nossas. Também. Dentro da minha pesquisa. Agora, veja bem, quando eu falo dentro da minha pesquisa, não significa também que eu sou dono da verdade, que é verdade. São pesquisas que eu faço... Claro que por enquanto está funcionando desse jeito, daqui a pouco pode... Exatamente, que eu percebo que é reincidente com pessoas diferentes, tá? Agora, quando a gente fala em DNA, eu falo mais uma coisa, que talvez muitos aí nem saibam que existe. Sabia que existe um DNA fantasma? O que é isso? Por acidente, na Rússia, um pesquisador, ele estava pesquisando DNA, daí ele tirou do microscópio, foi fazer... Ele estava no microscópio, quando tirou... E quando ele voltou, ele esqueceu que tinha tirado. E aí quando ele foi pesquisar, estava lá. Entendeu? Deixou uma sombra no microscópio. Isso. Então o que acontece? Além desse DNA, vamos pôr entre aspas, físico entre aspas, porque é uma coisinha bem, né? Existe um DNA fantasma, que é uma memória, que é exatamente essa conexão que eu falei do ser humano com o universo, tá? Que está relacionada ao próton. Mas aí vai longe as coisas, né? Então, pra você ver, é muita loucura. É muita. Só que, o que acrescenta, aí vem um ponto que eu falo muito na bioconexão. O que isso acrescenta para você? Pode ser mais uma informação que não sirva para nada.
Então, para mim acrescenta no meu modo de ver a vida. Sim, porque você é uma pesquisadora. Tá? Para pesquisador, para eu que sou um pesquisador, sim. Mas o meu objetivo, quando eu atuo com pessoas, é transformar pessoas e não encher ele de informação. Sim. Eu quero que ele entenda tem que estar na prática, senão se perde isso. Isso, eu quero que ele entenda uma dor, entender o que essa dor, que é a escolha dele ser dor, porque é a escolha da pessoa ser dor. Como você vivencia aquela situação, é escolha sua. O que isso está influenciando na sua vida? Você quer continuar com essa dor? Tá tudo Daqui bem. de 1, 2, 3, 10 anos você vai estar do mesmo jeito. Você quer mudar a sua vida? Tira essa verdade. Isso não pode ser mais verdade para você. Enquanto isso for verdade para você, a pessoa fez isso para mim. Enquanto isso for verdade para você, não adianta. Não vai, né? Não vai, tá no seu DNA, tá no DNA fantasma, tá em tudo. Agora, quando aquela verdade deixou de ser verdade, acabou a dor. E você já pensou se esse DNA fantasma é nosso mesmo, pode ter sido implantado? Existe também na bioconexão. Então, quando começa a condução, as coisas, existe muito implante, essas coisas. E dentro da minha experiência clínica, muitos implantes, principalmente, vêm principalmente na hora do sonho. Que é na hora que você está dormindo, que é na hora que a maioria faz inconscientemente viagem espiritual. Sim, quando faz deslocamento do corpo. Né? Então é onde às vezes vem também, pode ser de outras formas. Mas, de novo, na geometria sagrada, nada tem poder nisso aqui, por isso que existe uma área de limitação. Então, a partir do momento que eu me empodero de novo, que eu tomo posse desse templo que eu estou habitando, nada mais tem poder. Nada. Então, você mesmo desmaterializa aquilo que foi implantado. Com certeza. Né? Mas eu acho que tem que manter a atenção, porque às vezes você fica rodando o programa e o programa nem é teu. Sim, então, que também tem, porque também tem dos seus ancestrais. Isso. Porque, na verdade, o que acontece? O que criou o seu DNA? Foi a junção de um esperma do pai, de um óvulo da mãe que tem DNA. Só que aquele DNA também foi formado por DNA de pai, Sim, de tá mãe, tudo de pai, picotado e colado. Exatamente. Então, eu já tive muita experiência aqui, que aí porque a intuição fica muito aguçada com a bioconexão. Você não pode sugestionar, mas ela te aguça a fazer as perguntas certas. Sim. Então, teve condições que a gente fala, mas pergunta para sua supra se essa memória, esse acontecimento é seu. E muitas vezes não é. Eu acho que esse é um grande diferencial, viu, Leandro? Porque tem muita coisa que a gente vivencia, não é da gente, não tem necessidade, não vai te acrescentar em nada, é só somador e te manter onde você está. Só que aí vem um grande ponto, não é da gente, mas passou a ser, sabe por quê? Porque não deixa de ser uma memória. Isso. E memória é o quê? Conhecimento. Então, se eu tenho acesso a algum conhecimento, esse conhecimento teve alguma afinidade comigo e é seu, esse conhecimento pode se transformar em limitador meu. Entendeu? Então, o grande ponto é, tudo cai no conhecimento. Tudo cai na identificação. Isso. Eu acho que essa coisa de você se identificar, assim, eu sou esotérico. Não, eu tenho um olhar que é diferenciado. Entende que a identificação, ela gruda isso em você e aí você exclui todo o resto. Eu acho que esse é o grande perigo. Mas, você vê, é em função de quê? Do que eu quero aprender. Do que eu quero aprender. Que é conhecimento. Não adianta, não dá pra fugir dele. É ele que te leva à ignorância o tempo inteiro. Olha que louco, né? O conhecimento te leva à ignorância. E é mais que comprovado. Eu posso dar um monte de exemplo que o conhecimento te leva à ignorância. Porque toda a dor que você tem é do que você aprendeu. Não tem como ter dor do que você não aprendeu. Não, você nem identifica. Lembra do desenho do Mr. Magoo? Né? Que iam fazer as coisas pra ele. E como ele tava lá, ele não enxergava direito. Nada. Não, pra ele o mundo era uma maravilha. Ele tava caindo. E pra quem tá bom, meu Deus. Isso, eu acho que esse é um grande... Bem colocado, bem interessante. É isso. E aí vem, da onde vem o conhecimento? Dos sentidos. Magoo não tinha o que via. Exatamente. Mr. Magoo não tinha o sentido da visão. Então, onde ele vai, ele não sabe. Quem é bem mais novo, procura aí o desenho do Mr. Magoo pra não vocês é da minha entenderem. época, tá? É mais da época da É que eu vi a reprise, gente. Entendi, agora tá explicado.
Mas é verdade, já era, da minha época já era Sim, antigo o sim. desenho, mas deve ter para achar aí. É uma boa figura da gente ver, Para né? entender exatamente isso. Porque a relação com o mundo dele era interno, não era externo. Porque como ele não tinha o visual, Não sabe nem o que está acontecendo. não sabia o que estava acontecendo. E estava sempre bem. É isso. É isso. Você sabe que eu acho que o maior segredo é esse? Todo mundo Lógico. fala assim de... Ai, a pior coisa que pode acontecer na vida é morrer. Eu não acho isso. A morte é a única coisa certa É. e que você tem que estar pronto. Eu, na realidade, eu me programei, não sei se vai ser, mas é como eu programei minha passagem. Eu vou desligar. Eu vou apagar a vela. Que existe, Chega. né? Eu tive um mestre meu que desligou, ele falou pro filho dele, ó, amanhã é o dia da minha passagem, eu vou em tal lugar e vou fazer, e fez. Tem um tio da minha mãe que também desligou dessa forma. E eu estou, se não for de outra forma, mas provavelmente eu vou me desligar. Vai ser assim, né? Só que a gente chama de passagem acordada. Você define, não como a humanidade faz, que só passa em cima da dor. Quando você faz a passagem acordada, você define seu destino. Então é aí que vem os... eu não tenho religião, tá? Mas eu estudei tudo que vocês imaginam. Então os tibetanos, eles têm muito isso de fazer a passagem acordada. Eles falam, você escolhe para onde vai ou se vai voltar como um tulco. Então, Tulco? No conceito deles, tulco é aquele que vem acordado exatamente para acordar pessoas. Né? Então, acordar assim, quem quer ser acordado. Sim, então ele vem sim, para mostrar, claro. vai por aqui, assim, ó. Aham. Né? Então eles chamam isso de tulco. Tem outros conceitos que falam que tulco é outra coisa. Mas no conceito tibetano, o tulco é esse. Ele faz a passagem acordada e vem exatamente já definindo, vem ensinando, Sim, né? Para sim. quem quer aprender. Então eu me inspiro muito nisso, de fazer a minha dessa forma. Então para mim a morte é extremamente natural, porque o espírito é eterno. Isso aqui é só um... Tá aqui por um tempo, escolhi bem, eu sei. Mas... Não, mas olha, eu vou te falar. A gente tem um corpo que funciona, que não dói, né? Que leva a gente, que a gente consegue se manifestar livremente. Você pode fazer os planos que você quiser, que você sabe que teu corpo dá conta. Sim. Gente, isso é de uma preciosidade que você só percebe quando você tem... Sei lá, vamos combinar uma coisa bem simples, assim... Você bateu, quebrou o dedinho do pé, acabou. A falta que faz. Você não pode pôr o sapato que você quer, você já manca para andar, você não vai poder andar grandes distâncias. Então, ter um corpo que reaja, que efetive suas coisas, é uma bênção. Porra. E a questão é que muitos não estão nem aí para ele, né? Então, é importante. Veja bem, ó, eu falei do corpo ser um caldeirão, né, de alquimia. Sim. Você sabe o que mexe mais com a química, o que tem mais poder de mexer com a sua química interna? Fora os sentimentos que você tem. Porque sentimentos nós estamos falando aqui numa pessoa que a maioria tem um problema, mas a pessoa que está sempre reagindo, sofrendo. Mas sabe como que é a maior colher para mexer esse caldeirão? para mexer esse caldeirão? Não sei. Não existe nada que mexe a química melhor, é a atividade física. Não existe nada. Né? Você vê, ó, por exemplo, existe uma substância que, se eu não me engano, foi descoberta em 2014. Se eu não me engano, tá? É irisina. Então, quando você faz qualquer prática que tenha contração muscular, essa irisina, ela organiza diabetes, ela organiza hipertensão, ela trata Alzheimer. Tá? Porque ela reforça a memória. Eles estão associando, por exemplo, você manter suas pernas fortes, então, que isso retarda a senilidade, né? As doenças senis. Perfeito, só que o que está por trás de manter a perna forte? Sim, é por isso que eu estou linkando com o que você está falando. Então, lógico, essas químicas, elas são produzidas não só na musculatura, como em vários órgãos. Antigamente achava que a química era produzida só no núcleo da célula. Da mitocôndria, né? Hoje não, hoje sabe que é produzido o corpo inteiro acaba produzindo. E a irisina, ela é fantástica e é contração muscular. E aí quando eu falo em membro inferior, você vê, se eu não me engano,
o membro inferior, faz tempo agora que eu não falo sobre isso, mas eu acho que é 1/7 da musculatura corporal tá no membro inferior. Os músculos são muito grandes, né? É onde tem a maior concentração de músculo. Então, associando essa pesquisa, que eu não vi, mas associando essa pesquisa de fortalecer membro inferior, meu, quanta musculatura tem ali. Muito. E se ela é produzida pela contração muscular, meu, melhora tudo. Tá aí no seu corpo. Tá. Fala, acorda, né? Tá vivo. Só que não, só quer ficar no sofá, a pessoa não quer ter uma atividade. Então a memória melhora, diabetes, você pode reverter, é só mexer o corpo. E atividade física não precisa sofrer, você pode fazer coisas que você gosta, você pode dançar, você pode andar, tem muitas atividades, nadar, andar de bicicleta, tem muita coisa para fazer. Sim, vamos por assim, hoje eu sou um sedentário. Só que eu sou um sedentário que faço minhas loucuras. Então minha mulher racha o bico com minhas loucuras, porque a minha mãe mora embaixo, na casa do fundo, né? E tem escada. Então às vezes ela tá lá na cozinha, eu tô descendo a escada, aí lá vai eu descendo a escada, eu desço assim, né? Eu seguro o pé, desço, subo. Aí eu vou pro outro degrau, desço, subo, né? Então as minhas loucuras é no dia a dia. Tô no chuveiro tomando banho, tô eu lá, como é que eu vou me ensaboar? Ponho o pé aqui, alongo, trabalho equilíbrio, vou fazendo, aí às vezes vou me enxugar, enxugo o pé assim. Então o que acontece? Você vai otimizando os teus movimentos. Só que o tempo, assim, várias partes do dia eu faço um pouquinho. Não tem uma constância. Você não tem uma coisa aeróbica, mas você tem uma coisa muscular, né? Tem uma movimentação muscular. Então assim, eu sou um sedentário que faço umas loucuras que eu posso afirmar que qualquer cara que faz musculação, seja o que for, não faz metade do que eu faço com o corpo. Não faz, eu não treino. Sim, mas já treinou, é aquilo que a gente estava falando de memória celular. A memória muscular já está lá, né? Então, é isso, só que você tem que relembrar ela. Então tá aí, você tem um caldeirão alquímico, vou falar um termo assim, fudido. Bem científico. E não usa a seu favor, pô. Aproveite, né? Aproveite isso. Dá movimento. É importante. E, Leandro, quando você tem cursos de Tem, inclusive esse mês vai ter agora o de bioconexão, dia 20 e 21. Como é que é? Online? É presencial? Híbrido. Ai, que legal. Né? Híbrido é bom. Sim, porque tem pessoas que são de outros países, tem pessoa que é de outro estado. Então, a minha equipe está sempre no suporte. Então, se vocês entrarem, é cursos.bioconexão.com.br. Eu vou deixar na descrição do vídeo e tem no label também para te achar. Porque lá tem a descrição completinha do que é o curso de bioconexão. Mas quem entrar no meu Instagram tem lá a minha árvore de link, aí tem uma renca de curso, desde medicina oriental, a fitoterapia, bioconexão, biometafísica, que é de rosto. Né? Então tem todos a bioconexão, para quem não quer se formar como terapeuta, é legal fazer também? Lógico, porque o meu público ele é bem diversificado, né? Então eu indico muito para a pessoa que não quer atuar, porque ela vai aprender a fazer por ela. Ah, isso é legal, né? Você vai aprender a olhar para dentro. E não é um olhar, veja bem, não é uma meditação como ensinam que é fuga da realidade, não é isso. Não é ir para outro lugar, é vir para este lugar, né? É entender isso aqui. E quando você entende isso aqui, você vai perceber, nossa, estou errando comigo, peraí, corta. Muda o caminho. Você toma decisões com clareza. Por isso que eu falo, as pessoas brincam muito de iluminação, né? Iluminação é ter clareza. Só que para eu ter clareza, eu tenho que entender como isso aqui funciona. Como e eu não só funciono, isso. né? Como eu lido com as coisas, o que eu escolho para mim. Sabe que tem gente que fica brava, né? Quando fala assim, nossa, eu tô passando por isso. Mas você escolheu, por que você escolheu? Se eu tivesse escolhido, eu tava tomando café em Paris, não tava passando por isso. Mas em algum... escolha tomar o café em Paris e haja, pô. Então construa isso agora, né? De forma consciente, porque você construiu essa meleca inconsciente, mas quanto mais você ficar acordado... Exatamente, você quebra na raiz. Veja bem, não é porque nós praticamos essas coisas que a gente não tem momentos de ira, de coisa. Tem, só que a diferença é que quando você fica nervoso, você já logo, opa,
Você tá tão olhando Você pra já dentro volta, né? que é segundos para você ver, não vou fazer isso comigo. Então é muito rápido, né? Cada vez é mais rápido. Então a sua química tá muito boa, é saudável. E olha que interessante, quando eu falo olhar para nós, vocês viram, nós falamos em uma fisiologia ocidental, falamos de resina, essas falamos coisas, de tudo, né? Mas existe uma fisiologia energética, que não é energética de ATP, essas coisas, é energia de realmente campo de movimentar, energético. exatamente. E falamos de fisiologia espiritual, porque falamos de consciência adquirida, consciência, tudo bem que superficial. Tá. Mas você vê, é uma trindade, e na trindade tem as três fisiologias: fisiologia espiritual, fisiologia energética e fisiologia física, né? Como que isso funciona. E todos têm que estar em harmonia. Não adianta, não dá para separar, porque nós não somos separados. Falamos também que não estamos separados do universo. E falamos das relações, da relação com o mundo, com as pessoas. É isso, como você está se relacionando. Se eu não me relaciono bem com o externo, é porque eu não estou me relacionando bem comigo. Não adianta, cara. Não dá pra fugir de olhar pra você. Você pode correr pra onde for, você não foge de você mesmo, né? Por isso que eu falo, não existe outro caminho. Não estou falando de bioconexão. Estou falando, não existe outro caminho a não ser você aprender a olhar para dentro de você. Não existe, cara. A lidar com você. Eu acho que a primeira relação é de você com você mesmo. Sempre. E vai ser assim pro resto da sua existência. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por... O Leandro me recebeu no espaço dele. É muito gostoso. Ele está ajeitando, já está bonito, mas ele está ajeitando para ficar melhor ainda. Exatamente. E para... Quanto mais pessoas a gente puder atingir, legal. Muito melhor. Muito Quem estiver disponível e quiser uma mudança aí, ó, eu ensino como você muda, eu não te mudo, hein? Cada um por si, né? Cada um, você veio sozinho, se resolva sozinho, a gente mostra o caminho, mas a perna é sua. Gente, muito obrigada. Obrigada, Leandro. Boa semana para todos e vai lá no canal dele que vocês vão ver quanta coisa que tem lá. Muito obrigada por nos assistir. Até mais. Eu que agradeço, beijo a todos e obrigado aí por aguentar a gente esse tempão todo. A gente fala, hein? Caramba. Beijo a todos. Tchau.